vir pelo nariz, tá? Então, muitas das vezes, o odor mais característico vindo só do nariz está relacionado a causas extraorais, tá? Muitas das vezes, por que eu usei o termo muitas das vezes? Porque é muito próximo, né? Tudo comunica ali, então é um pouco difícil a gente realmente falar que não veio nada da boca, tá? Às vezes pode vir sim. Daiane, você quer que eu gravo? Ou não? Porque agora que eu vi que... Oi, professora. Não, eu resolvi já. É porque eu só tive que mudar, de sair da conexão da minha casa para do celular. Porque eu não estava conseguindo ver a tela. Entendi, mas Tá, será que não mas é foi melhor? coisa de 1 minutinho. Tá. Nem isso, eu acho. Tá, se quiser, porque aí eu vou acabar colocando lá na plataforma, né, o seu arquivo. Uhum. Não, mas Né? tá arrumadinho. Pode ficar Tá. tranquila. Não chegou a ser 1 minuto, não. Ok, perfeito. Qualquer coisa aí você me fala. Tá, então... Então, pessoal, deu para entender direitinho, né, essa questão que eu comentei, do qual momento que eu vou fazer a aspiração do ar expelido pelo nariz. É naquele momento, né, que a gente, após fez o exame, viu que fala, nossa, não teria uma causa real, né? Mas mesmo a gente percebendo algo pelo nariz, um odor pelo nariz, a gente não vai descartar a atuação nossa intraoral. A gente vai fazer a nossa atuação intraoral, sim, tá? E aí, pessoal, esses valores, essa categorização, né, do odor, para a gente ter medidas organolépticas, a gente vai fazer ali, dependendo da situação, do perfil do paciente, a gente pode expor na primeira consulta ou não. Eu normalmente não exponho isso na primeira consulta, justamente por conta do constrangimento dele, né? Então, normalmente, é lá para a terceira, quarta consulta que a gente está observando uma melhora, que a gente fala, ó, vem cá, senta aqui, olha só que legal, né? Quando você chegou, a sua categorização de halitose estava ali, número 3, que é uma halitose moderada, né? E aí, hoje, eu já estou observando ali uma ausência de halitose, né? Assim, para motivar também. Ele vai perceber, o paciente mesmo já vai perceber por ele mesmo, mas essas medidas é mais um controle nosso mesmo, não é sempre que eu exponho, não, tá? Mas aí o que é? O zero, né? A ausência de halitose, odor não pode ser detectado, uma halitose duvidosa, esse odor ele é detectado, entretanto, o examinador não poderia identificar como halitose. Você fica sentindo ali, mas você fala, não, isso não é devido à halitose mesmo, pode ser, às vezes, algum alimento prévio que ele tenha comido, né? A gente fica naquela situação duvidosa mesmo. A halitose leve, ele é considerado por exceder o limiar de identificação, né? Então a gente vê, não, realmente eu estou sentindo um cheirinho, né? Não muito positivo. A moderada, ela é definitivamente detectada, o paciente já entra, já fala bom dia, boa tarde, a gente já, opa, não, tá moderado, né? E a halitose forte, uma forte halitose é detectada, mas pode ser tolerada pelo examinador, e essa intensa, ela é repulsiva, não pode ser tolerada pelo examinador, né? O examinador instintivamente afasta o nariz. Então, pessoal, por isso que eu acho que não é legal fazer isso. Isso aí eu tô passando uma experiência clínica só, tá? Isso, se quem quiser fazer, né, assim, mas não é legal você chegar, tá, então tá bom, vamos lá. Aí pode soltar o bafo, aí de repente vem aquela coisa, você, né? Imagina que constrangedor, né, para o paciente. Então, não é assim, isso é só realmente nas pesquisas clínicas mesmo que a gente faz esse formato mesmo. Então, é só para vocês terem noção que tem como a gente categorizar, tá?
nas pesquisas a gente usa o alímetro, né? Analisa essa concentração de sulfeto de hidrogênio e metilmercaptana. Aí é só para vocês saberem, né? Quando tem a ausência de halitose ou elevadas concentrações dos compostos sulfurosos voláteis. Isso aqui são mais utilizados somente em clínica, em pesquisa mesmo, tá? Quem quiser investir, né, ter um diferencialzinho no consultório, investir num aparelho desse é interessante, é motivador, né, para o paciente, mas não é algo necessário que realmente precise. Tem a cromatografia gasosa também, também só nos centros especializados, mais de pesquisa também, que vai analisar o ar, a saliva e o fluido crevicular, né? Aproximadamente 100 compostos foram isolados da saliva e da saburra lingual. E a maioria desses compostos são cetonas e alcanos, e enxofre e até o composto fenil, né? Já foi identificado através dessa técnica de cromatografia gasosa, tá? Bom, então, como que eu vou, qual que vai ser o fluxograma de atendimento desse paciente? Qual que vai ser a sequência, né? Tem alguns profissionais que antes da consulta já observa, já faz alguns questionários, mas isso não é uma rotina clínica mesmo, né? Isso aqui foi tirado do livro do Carranza também. Então, assim, mas não é uma rotina clínica para a gente. É na primeira consulta que a gente vai conversar com o paciente, fazendo todas aquelas perguntas, né, do histórico da litose, principalmente o histórico médico, porque tem muita correlação, né, para a gente conseguir pegar todas aquelas informações anteriores que a gente já conversou. E aí, depois que a gente vai lá para o exame clínico, né, aí observar esses valores organolépticos, mas não falar ali para o paciente naquele momento, né, deixa para mais à frente. E aí quem tem os aparelhos, né, fazer a determinação dos compostos sulfurosos voláteis, aí é para quem tem o equipamento, tá? E aí a gente vai partir para o diagnóstico dessa litose, né? Se é aquela litose temporária, né, que é aquele mau hálito que normalmente tem pela manhã, que é comum, ou se é aquela halitose mesmo, real, genuína, né? Se for de origem extraoral, aí encaminhamento médico, certo? Aí a gente vai ver qual especialista, de acordo com a anamnese feita, se vai ser o endocrinologista, se é devido a diabetes, se vai ser o otorrinolaringologista, né? Se for devido aos casos amigdalianos, se vai ser o pneumologista, se for algum problema de pneumonia, e assim por diante, tá ok? Pneumonia não, problemas pulmonares, né, de bronquite, essas coisas, desculpa. E agora, se for de origem intraoral, né, a gente vai lá ver se é aquela halitose fisiológica, né, devido ao acúmulo de saburra lingual, e se é aquela litose patológica que é devida à periodontite, né? Que tem ali gengivite, periodontite ou a ulcerativa necrosante, aí nós vamos tratar. Ou outras patologias, xerostomia, cáries, ciclo menstrual está envolvido, não que seja patologia, né? Estresse está envolvido, né? Então a gente tem que atuar aqui. E tem aquelas situações, pessoal, de pseudolitose, que é um paciente muito noiado mesmo, sabe? Tem toque para tudo e acha que qualquer cheirinho é a litose. Aí esse, com muito jeitinho, né, a gente vai encaminhar para um tratamento psicológico, tá? Porque existe demais, tem algumas pessoas que são, né, noiadas mesmo, e a gente tem que detectar isso. Nós vamos fazer o tratamento, muitas das vezes, às vezes tem uma gengivite leve, uma coisa bem tranquila, a gente vai atuar nisso daí porque precisa, né? E atuar
intensamente na parte psicológica desse paciente, tá? E aí, seguindo aqui, uma vez diagnosticado, a gente vai partir para a terapia, né? Então, a gente vai ver se foi sistêmico, né? Extraoral, quer dizer, a gente vai lá encaminhar para a medicina. Agora, se foi de origem intraoral, a gente vai ajustar a nossa terapia de acordo com o que tem que ser feito, né? Se foi saburra lingual, vamos atuar. Se for periodontite, vamos atuar. Se for cárie, assim por diante. E o paciente que tem a halitofobia, que realmente, né, precisa de um tratamento psicológico, um acompanhamento melhor aí nessa área, tá? Então, vamos lá para a terapia, né? Pessoal, alguma dúvida? Sem dúvidas, né? Ok. Esqueci de ver a hora. Tá, nossa, deixa eu correr. Bom, então, a halitose oral, a gente vai, então, direcionar o tratamento para a causa, certo? A gente tem que fazer redução mecânica de nutrientes e micro-organismos intraorais. Essa redução mecânica entra raspagem, alisamento radicular, remoção de restaurações inadequadas, né? Fazer polimento, acabamento e polimento dessas restaurações, para tirar as possíveis retenções desses nutrientes e micro-organismos. A gente vai entrar com redução química da carga microbiana oral. E aí, aqui, pessoal, deixar claro para o paciente que é por aquele período. Sim. Professora, a senhora falou da redução mecânica, a senhora falou raspagem e o que mais? Raspagem, alisamento radicular e acabamento e polimento das restaurações que estejam com retenção. Ah, tá. Tá bom, tá? obrigada. De nada. A gente vai ver se tem cavidade cariosa, né? Fazer a remoção da cárie, restaurações definitivas, ou, se não for da sua ossada ali, colocar o ionômero de vidro, alguma restauração provisória e encaminhar para quem for fazer a restauração definitiva, né? Dentes para extração, retenção de placa, com grandes lesões, né? De cárie ou o siso que está impactado não, que está mal posicionado, que está tendo retenção de placa, encaminha ou realize a extração daquele elemento, tá? Então, tudo que a gente puder agir ali para tirar essas retenções mecânicas. E a redução química, deixar claro para o paciente, nós vamos prescrever tal antimicrobiano, mas tem que ser usado somente nesse período, porque se usar de forma contínua, vamos ter consequências, tá? E explicar as consequências, que é a resistência bacteriana, e depois a gente vai falar aqui mais um pouquinho. Nessas ações que nós vamos fazer, a gente vai devolver os gases mal cheirosos ao estado não volátil, certo? E a gente vai também entrar com algumas ações para tentar mascarar aquele mau hálito até a gente conseguir evoluir, né, no tratamento. Aqui é o único momento, assim, se tiver aquela halitose muito forte, que eu entraria com o chiclete, ou se é o paciente que realmente tem a xerostomia, tá ok? E o paciente que tem a pseudohalitose, né, ou a que a gente fala a halitofobia, é aquele paciente que reclama de halitose, mas não pode ser identificada organolepticamente e não é confirmado por pessoas de convívio, né? Pode ser aquela situação em que ele teve algum trauma após episódios de amigdalite, ou caso de halitose prévio, aí ele fica, né, qualquer coisinha, ele fica achando que tá com a halitose novamente, né? Então, observar se não é essa halitofobia. E aí a gente vai aconselhar esse paciente a visitar o psicólogo ou psiquiatra. E a gente tem essa halitose temporária, né, que ela vai desaparecer gradualmente,
comendo, se alimentando de 3 em 3 horas, né? A gente pode recomendar também a procurar um nutricionista para fazer direitinho um aconselhamento na alimentação. A questão do cigarro. Ai, gente, desculpa. Espera aí só um minutinho. E aí, observar a alimentação desse... Perdão, gente. Observar a alimentação desse paciente, né? Se for aquele paciente que tem o hábito de utilizar de comidas picantes, né? Muito alho, muita cebola, muita pimenta, também a gente tem que orientá-lo quanto a esse sentido para reduzir um pouco mais, né? Ingerir mais água, aí no geral para todos que têm halitose, a gente recomenda, né? A ingestão de mais água. Por que da ingestão de mais água? Porque o ato de hidratarmos os tecidos, né, a mucosa, a gente reduz um pouco aquela descamação. Apesar de que a descamação sempre vai ter, porque é um processo fisiológico. Mas além da gente, tem alguns pacientes que descamam muito. Além disso, a gente tem a ação mecânica da água também, de jogar para a gente engolir e levar para o ácido do estômago, né? Eliminar esses resíduos, tá? Então, a ingestão de água é por esse motivo também por isso, tá? Com relação ao mau hálito matinal, nos indivíduos saudáveis, gente, é um problema análogo aos odores do corpo, né? É normal, então, assim, eu nem gosto de falar que é um problema, né? É uma questão normal. Por que tem esse mau hálito matinal? Porque durante o sono a gente reduz o fluxo salivar, né? E a redução do fluxo salivar, as bactérias têm uma maior atividade e os compostos sulfurosos se volatilizam, né, mais facilmente, ok? Então, geralmente desaparece após beber água e comer pela manhã. Então, aconselhar esse paciente a usar o raspador de língua antes de dormir e utilizar o enxaguatório bucal também por um certo período, descansa um mês, depois volta fazendo de novo, sempre fazendo esse uso intermitente, não fazer o uso contínuo devido à resistência bacteriana, tá? Se a terapia, né, para o paciente que a gente diagnosticou o odor vindo do nariz, devido à garganta, a presença dos cásios, encaminhar o especialista ao otorrino. Bom, na verdade também a questão dos cásios na garganta, essa questão também da ingestão maior de água reduz também a quantidade de formação dos cásios, ok? Tanto a ingestão de água como a raspagem da saburra lingual e a higienização como um todo, porque o cásio, o que é? É o acúmulo desses micro-organismos e descamação, né, de tecido, às vezes um pouquinho de resto de alimento, que vai acumulando naquelas amígdalas que tem, né, uma anatomia mais acentuada, e vai acumulando ali, formando aquela pedrinha mal cheirosa. Então, uma vez eu reduzindo tudo isso, né, ingerindo mais água para ela não parar lá e já ir direto para o estômago, higienizando melhor a minha língua e os meus dentes, eu já também reduzo essa possibilidade de cásios. Então, é muito comum, que aparece demais no meu consultório, são profissionais da saúde, nós, que não ingerimos água, a gente fica o dia inteiro trabalhando, né, intenso ali, e não ingerimos água com frequência. Então, a gente tem que atuar nesse sentido. E aí, devido ao estresse, né, que leva também à inflamação, tudo, é bem frequente. Bom, medicamentos, algumas drogas, elas podem causar xerostomia, então aí a gente vai orientar com relação a isso. Gente, sempre, substituição de medicamentos deve ser discutido diretamente com o médico especialista. Então, a gente vai avaliar se existe essa possibilidade, tá? Se não, que é a maioria das vezes, né, não se deve, o médico não autoriza,
é trabalhar com as outras ferramentas de orientação mesmo da alimentação, de ingestão de água e essa higienização bem intensa. Então, como que a gente vai seguir com o plano de tratamento, né? Fazer o nosso básico. É básico? Mas é fundamental, tá? Então, a orientação de higiene oral, orientar mesmo como que escova, fio dental, o uso dos raspadores linguais, tá? E aí, tratamento periodontal completo ou não? Aí vai depender de cada situação clínica, né? Remoção dos fatores retentivos de biofilme? Sim, a maioria das vezes está presente essa necessidade, mas aí também é de acordo com cada paciente. Tratamento das lesões cariosas e xerostomia, tá? A gente eu coloquei essa interrogação porque assim, a gente vai perguntar, e aí, esse paciente tem a xerostomia? Então vamos tratar, e aí, esse paciente apresenta lesões cariosas? Vamos removê-las, tá? Então é isso que a gente vai pensar no nosso plano de tratamento. E aí, com relação aos bochechos, quais deles que nós vamos utilizar, né? Nós temos a clorexidina e os óleos essenciais, com estudos, né, relacionados à litose. A clorexidina, a gente sabe que tem uma ação antimicrobiana positiva, né, muito boa, e tem uma redução também significativa dos compostos sulfurosos voláteis, reduz até 73%, né? E tem uma redução do odor da boca de 69% e da língua por 78%, certo? Excelente. Porém, pessoal, a gente tem os outros efeitos colaterais da clorexidina, que a gente não pode subestimar, certo? Então, a clorexidina, quando a gente prescreve para o paciente nessa situação de halitose, ela é somente para os primeiros 14 dias, de 7 a 14 dias. Se você vê que é uma halitose mais intensa, pode chegar a 14 dias. Se não, reduza para 7 dias, certo? Aqui menos é mais. Por quê? Porque a gente tem esses efeitos colaterais, tanto de manchamento, né, dos dentes, manchamento de língua. É transitório? Mas ocorre. A gente tem um efeito colateral de uma alteração do paladar desse paciente, né? Não é permanente também, não é. Mas o principal é a questão da resistência bacteriana, tá? Então, a gente não pode subestimar isso daí. Então, prescreva, deixa bem claro para o paciente esse risco, para que ele não fique usando de forma contínua. E os óleos essenciais têm um efeito de curto prazo, né, da ação deles ali até 3 horas, tem cerca de 25% de efetividade em cima dos compostos sulfurosos voláteis. É uma boa indicação, muito boa, por sinal. O que eu vou... E também a gente tem que orientar do paciente não usar de forma contínua, que jeito que normalmente a gente prescreve. Usa-se ali 15 dias, descansa 15, né? Ou não, pode usar por um mês, descansa o outro mês, devido ao cloreto de cetilpiridino, que é um antimicrobiano, tá? Então, a gente não pode esquecer disso. E os óleos essenciais também são para aqueles casos mais leves da litose, né? Vamos deixar a clorexidina para os casos mais avançados, né? E os óleos essenciais para os casos mais tranquilos. E aí é o seguinte, observar se o meu paciente tem sensibilidade radicular, tá? Por quê? Porque devido ao pH do Listerine, dos óleos essenciais, o pH é mais ácido, isso pode aumentar a sensibilidade radicular, tá? Então, é muito comum aquele paciente estressadíssimo, né, que tem o halitofobia, escova demais, aí tem um monte de retração gengival, porque escova com força, fio dental, traumatizando ali, porque entra com fio dental para limpar mesmo, escova 6, 7 vezes ao dia, e isso gera trauma. E juntamente com trauma mecânico, que aí ele gerou a retração gengival, tá usando Listerine assim, de manhã, tarde, noite, ou até mais, né? E isso, só dele